controla os meios de comunicação, ou porque teve a máquina pública na mão, essas pessoas vão ficando. E as pessoas decentes vão sendo alijadas da política. Ela vai ficando toda pesada. É, Então, eu estava fazendo a comparação. Lula e Flávio têm um histórico aí de escândalos pelos quais eles precisam responder até hoje, e é fundamental que outras pessoas apontem elementos e eles digam para a sociedade, afinal, o que, que eles têm a dizer sobre esses elementos. Então, assim, é uma frouxidão tremenda, é um pavor de sair dessa polarização, onde os dois, ao contrário do que muitos pensam, se sentem confortáveis. aham. Eles Perfeitamente adoram confortáveis. eles ficam criticando, 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 mas no fundo a vontade é de abraçar. Porque o cara deve a sua sobrevivência política à sujeira do outro lado. E não é que ele repudie as práticas que ele diz repudiar do outro lado. É Porque que muitos pegaram o deles. cara. Ih, olha que otário, pegaram ele. Porque tá num outro grupo político. É. Porque se tivesse no seu, como vários do próprio grupo tiveram práticas similares, passa pano, acoberta, fica calado e tal, pelo menos, para não se desgastar, mas também não critica. Uhum. Né? Então não importa só o último detalhe, não importa a prática, né? Importa quem a faz. E isso tem a ver, né? Porque isso é o que eles fazem, como eles se comportam. Mas isso tem uma correspondência na população. Em que sentido? Que as pessoas com déficit educacional que existe no Brasil, um déficit de cognição, Oligofrênicas. pessoas que ou são burras ou não são escolarizadas no bom sentido, né? Aham. Elas não passaram por um bom ensino. Muitas vezes pode ser de casa, pode não ser da escola, mas o pai e a mãe ensinou e tal. As pessoas foram alfabetizadas, encontraram um mestre Miyagi na rua Uhum. que alfabetizou. Muita gente que não teve isso, essas pessoas têm muita dificuldade de raciocinar sobre elementos abstratos. Então, muitas vezes são pessoas dessas massas super engajadas, apaixonadas e emocionadas com a liderança política, são pessoas que só conseguem raciocinar sobre pessoas. Elas não conseguem raciocinar sobre Ideias. princípios, valores, ideias, propostas, Tô entendendo. práticas, etc. Então precisa dele pessoa de carne e osso. Essa eu gosto, essa eu não gosto. Então, o raciocínio é muito binário. É o neurônio contra o neurônio a favor. É a simpatia ou a antipatia. Então, boa parte da decisão do eleitorado no Brasil é feita por esse mecanismo. Simpatia, antipatia. E sabe que tudo isso que eu falo aqui, entrando nas nuances de cada processo, etc., tudo isso é complicado, demanda mais Aham. atenção, você acompanhar, você ler, você, etc. Por isso que muitos desses políticos eles não estão nem aí para as nuances, para os elementos, eles falam qualquer frase de efeito, etc. Porque o que, que eles buscam no fundo? Eles buscam afetar a simpatia. Eu já vi você responder, as pessoas perguntam para você, né? Pô, você entrevistou fulano, como é que fulano é e tal, no bastidor? E você responde, você tem uma ótima resposta, que é a resposta que muitas vezes eu dou em outras palavras, é que, cara, o cara é político, a função dele é ser legal. Aham. Você acha o quê? Que ele vai chegar e vai ser babaca comigo? Não, Vai chega a me... falar com todo mundo, aperta a mão de todo É, mundo, né? Fala com todo mundo. Oi, galera, não sei o que. É assim. É assim que eles. Se ele não fizer isso, né? Exatamente. Então, assim, o cara, ele é um profissional de afetar simpatia, certo? De ser sedutor do ponto de vista social. E ele entende que ele precisa provocar a antipatia sobre as outras pessoas. E você provocar antipatia, muitas vezes, com as técnicas que existem hoje, inclusive ferramentas tecnológicas, rede social, etc., é mais fácil do que você refutar o que aquela pessoa está dizendo sobre você, do que você contra-argumentar. É você falar, sei lá, do jeito da pessoa de falar, da voz, de não sei o quê, do estilo, sabe? Você arranja qualquer tipo de elemento para gerar antipatia sobre as Uhum. outras pessoas, porque muita gente é guiada por simpatia, antipatia. Aham. O cara não está interessado em saber qual é o histórico do Flávio como senador, qual é o histórico do Lula como presidente. É assim, eu tomaria cerveja no bar com esse cara? Aham. Sim, com esse sim acharia maneiro. Chega aí e tal, o cara gostaria de botar com os amigos. Quer tirar foto se ele passar na frente e tal, para mostrar pra turma que tirou a foto com ele. O outro não. O outro sai daqui, você é isso, você é aquilo.
E muitos desses sentimentos não são baseados em fatos objetivos, mas nessa manipulação, né? E vou te falar, cara, que qualquer um desses caras aí pra tomar cerveja é sensacional, cara. Sério mesmo. Claro, que nem a gente falou, essa é a função dos caras. E assim, tem muitas coisas... que muitas vezes a gente até se diverte em entrevista, sabatina, etc. Tenta pegar ali no pé, cada um da sua maneira, do seu estilo. Mas é divertido, às vezes esses políticos são engraçados, inclusive. Eventualmente. Mas você tem que manter um certo, né, principalmente quando você desempenha atividade jornalística como essa, você mantém um distanciamento regulamentar, você não vai se deixar envolver por aquele ar de sedução, etc. Então, os cidadãos precisam ficar mais ligados. Eu me deixo envolver um pouco para poder envolver também. Claro, não, aí você tem os artifícios de cada um, né? Eu também não sou jornalista, né? Claro, você é essa encarnação do cidadão brasileiro. Eu gosto dessa chega aqui definição. E fala, vem cá, tu fez aquela parada e tal. É uma linha um pouco diferente mesmo. Claro. Mas, ó, a gente for pensando ainda nas eleições, e especificamente... vamos lá. Ó. Eu tava olhando o seguinte, a gente tem, nesse ano, um monte de opção do PT pra direita, tá? E não tem opção do PT pra esquerda, né? Então, assim, relevante, a gente não tem opções do PT para a esquerda, mas a gente tem algumas opções relevantes do PT para a direita, né? Você acha que isso também tem um impacto nessa decisão de não participar dos debates? Porque além dele ser uma vidraça do ponto de vista de situação, ele ainda é uma vidraça do ponto de vista ideológico, por assim dizer, né? Nesses debates não se espera o que eu quis dizer nesses debates não se espera a presença de ninguém do PT e a esquerda do PT. Então não tem ninguém nem para segurar a onda, né? Ou para absorver uns tiros. Nesse sentido, se olhar só por esse ângulo, sem falar de sujeira, sem falar de nada, só por esse ângulo já é tiro pra cacete ali. Mas é o presidente da República, cara. E é quem tem mais a experiência política no sentido, não do sentido administrativo, do sentido de competência, do sentido de longevidade na arena política, nos embates eleitorais, no cargo de presidente da República. Então é óbvio que ele deveria, eu não digo se submeter, porque ele deveria prestar contas à sociedade, ele deveria utilizar esse debate para mostrar que ele é muito melhor do que o outro e poderia até gerar, do ponto de vista estratégico, uma certa postura de que, olha, tem 4 pessoas aqui me atacando, mesmo assim eu vim aqui e tal. Ele poderia tentar ganhar com isso, né? Mas existe o medo, existe a covardia, existe o receio de se sentir encurralado pela exposição de fatos negativos, inconvenientes, muitos dos quais ele não quer que a sua bolha, ou pelo menos aqueles eleitores que declaram intenção de voto nele nesse momento, saibam. Tu acha que tem Então algum elemento a presença dele traz mais audiência pro debate e vão falar barbaridades a respeito dele. Aí ele não quer, ele foge. E isso é muito ruim, porque você escolhe manter boa parte do eleitorado numa escuridão. Quer dizer, você tem que... Para você ser presidente, você tem que deixar as ideias circularem, as pessoas saberem de tudo que falam sobre você e você se defender. É isso. Mas tu acha que tem ali um pouco de medo de dar uma bidenizada? Lembra o Biden no debate? Tem também. Acho que o Lula... Com todo respeito, mas o Lula tá coroa, com todo respeito. Cara, é porque, assim, muito se diz agora, o Lula não é mais o meu. O Lula sempre foi esse aí, cara. Essa lenda do Lula como um Pelé da política, como um cara mais capacitado para responder tudo e tal. O Lula sempre foi, muitas vezes, rasteiro em diversas respostas. Ele sempre se enrolou um tanto na hora de falar de elementos negativos a respeito das suas próprias condutas. É claro que com o avançar do tempo e mais escândalos a esse respeito, você vai aumentando o rol de possibilidades de ser usado contra ele, de ele se enrolar. Então, outro dia eu fui falar sobre o sigilo de 100 anos. Se enrolou todo. Peraí, eu te passo depois. Não, veja bem, eu queria falar uma coisa pra você. O Lula, repare, sempre que ele vai enrolar,
Tem gente que fala, veja bem, tem gente. Aham. Ele fala assim, vou falar uma coisa pra você, sabe? E aí começa e tal. E ele só enrola, cara. Porque ele prometeu acabar com o sigilo dos 100 anos e ele impôs sigilo dos 100 anos pra um monte de assuntos, de Aham. informações que seriam comprometedoras pra ele se ele Ah, revelasse agora. Então, é. assim, não tem explicação. E esse que é um dos motivos também pra gente apontar cada um, né? De ele não querer ir, como o Flávio não querer ir, porque tem escândalos que eles não conseguem explicar de uma maneira satisfatória, sendo convincentes de que são pessoas honestas, transparentes e que sempre agiram de boa fé. Então, a explicação ela vai ficar gelatinosa, para dizer o mínimo, quando não embaraçada, enrolada, quando não ficar evidente que o sujeito fez alguma coisa muito grave, né? Então, assim, eu não acredito nessa lenda do Lula Pelé. Eu acho que ele sempre foi isso aí e que agora você tem mais material acumulado para usar contra ele e ele acaba ficando um tanto estabanado. Pode ter, assim, vamos dizer, um complemento, de ele ter um pouquinho menos de articulação e tal, mas não acho que é a Entendi, essência. entendi.